A paz em Cristo Jesus, meus irmãos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui e hoje nós vamos falar sobre Gênesis 6, a respeito dos filhos de Deus. Esse é um texto controverso pela dificuldade que ele apresenta. Primeiramente, vamos ler aqui o que essa passagem nos diz. Gênesis, no capítulo 6, a palavra vai dizer assim: quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram como mulheres todas as que lhe agradaram. E Yahvé disse: meu espírito não permanecerá no homem, pois ele é carne, não viverá mais que 120 anos. Ora, naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens, e essas lhes davam filhos, os Nefilim habitavam sobre a terra. Estes homens foram os heróis dos tempos antigos. A dificuldade aqui surge quando nós imaginamos, quando nós falamos quem eram esses filhos de Deus, qual é a relação que eles tinham com esses Nefilim. Aqui eu estou usando a Bíblia de Jerusalém como a versão. Se nós usássemos a versão, por exemplo, de Almeida, lá vai estar escrito que esses eram os gigantes, os poderosos. A partir daí surgem três interpretações que são as mais conhecidas. Vamos falar cada uma delas. A partir do livro apócrifo e pseudepígrafe de 1 Enoque, muitos intérpretes vão entender que estes filhos de Deus eram anjos. Por quê? Porque no livro de 1 Enoque está escrito que os anjos, eles vieram à terra e possuíram mulheres. E na relação deles com essas mulheres, nasceram esses poderosos que eram, digamos, titãs, semideuses ali, ou semi-anjos, vamos dizer assim. Então eles eram uma raça híbrida. Isso surge através desse livro de Enoque, e isso vai estar presente, por exemplo, em filmes, como o filme de Noé. O Criador nos fez no segundo dia, o dia em que ele fez o paraíso. Nós zelamos por Adão e Eva. Vimos toda a fragilidade e o amor deles. E depois os vimos errar e sentimos pena. Não éramos feitos de pedra, éramos luz. Mas será que essa é a interpretação mais plausível? Ou será que o livro de Enoque, na verdade, é um livro que conta algo mais mitológico, digamos, mais folclórico? No judaísmo, porém, existe também uma outra interpretação, além dessa do 1 Enoque, que é, por exemplo, a interpretação do Rashi. O Rashi ele vai dizer que ali eram filhos dos grandes, ou filhos dos juízes. É uma interpretação um tanto mais histórica, que vai interpretar que esses homens, os filhos de Deus ali, filhos de Elohim, eles eram, na verdade, grandes homens poderosos, reis, dinastas ali, que começaram a montar um harém, começaram a tomar as mulheres do povo. Então, a nobreza, os poderosos, os juízes, raiz de Elohim, os filhos dos poderosos, eles tomaram mulheres do povo e começaram a montar um harém. E como terceira interpretação, também há o contraste das genealogias. Por exemplo, em Gênesis capítulo 4, vem contar a genealogia de Caim. Gênesis capítulo 5 vem contar a genealogia de Sete. E há uma interpretação também que acredita que os filhos de Deus fazem referência à genealogia do capítulo 5, a genealogia de Sete, enquanto que os filhos dos homens fazem referência à genealogia do capítulo 4, que é os filhos de Caim. Portanto, os filhos de Deus e as filhas dos homens ali seriam a descendência de Sete
começando a ter uma mistura com a descendência de Caim. E isso começou a gerar mais pecaminosidade, porque a geração que invocava o nome do Senhor começou a praticar os mesmos atos. Interessante, quando nós analisamos o capítulo 6, é que todo ele vai falar apenas de homem e de carne, ou seja, dando a noção de seres humanos. Isso, pelo contexto ali, automaticamente a interpretação dos anjos ela parece um tanto estranha ao contexto. Nós vamos ver que os filhos de Deus se relacionaram com os filhos dos homens, e ali dá a entender que é casamento, essa união, né, seria o tomar ali as filhas dos homens, dá a entender de casamento, união matrimonial, relacional nesse sentido. E Deus, quando ele olhou a geração, ele fala que o pecado na humanidade havia aumentado. Ele diz que o homem é carne, carnal, o espírito não mais permanecerá, contenderá, agirá ou julgará o homem. Fala dos nefilins, eles falam que eles eram homens, né, os poderosos, os grandes varões de renome. O contexto ali, ele está totalmente falando de homens. Nenhum momento o contexto dá a entender que eram anjos, uma raça híbrida ou alguma coisa do tipo. Até porque diz que esses gigantes, os nefilins, eles existiam antes e também depois, né? Como eles poderiam ser a união se eles existiam antes e existiram depois? E também lá em Números 13, na terra de Canaã, anos depois do dilúvio, vai aparecer os filhos de Anak. Os anequins ali, eles também são chamados de nefilins no hebraico. Eles eram gigantes. Talvez eram simplesmente gigantes de estatura, né? Gigantes mesmo, homens de grande estatura, ou gigantes no sentido de poderosos, né? Como Alexandre o Grande, Alexandre Magno, que é chamado de grande, não porque ele era alto em estatura, mas sim porque ele era poderoso. E assim, a interpretação de que eram filhos dos homens poderosos, filhos de juízes, ela parece mais plausível, assim como também que era a geração setita. Ambas se encaixam melhor neste contexto. E você? Qual é a interpretação que você acha mais plausível? Deixe o seu comentário aqui embaixo, não deixe de falar e também dê sugestões para novos vídeos. E não se esqueça, vai deixando o seu like se você gostou, se inscreva em nosso canal e acompanhe o nosso trabalho.